Olá pessoal, espero que vocês estejam bem, né? Então vamos dar início aí à nossa aula, né? A sessão 1.3 aí para dar continuidade ao conteúdo e a gente acabar não ficando para trás aí, né? Na questão do critério das aulas presenciais, tá ok? Então foi nos passado aí essa informação de que seria importante que nós continuássemos as aulas gravando, né, e disponibilizando para vocês aí então, ok? Então vamos dar continuidade lá. Então a sessão 1.3 aí, né, ela aborda as ferramentas de visualização, de divisão de elementos e coleta de dados, ok? Bom, então vamos começar lá na questão das ferramentas de visualização, né? Basicamente, nós temos apenas uma ferramenta para isso, né? Que é a ferramenta do zoom, que é o comando do zoom. E o zoom ele aborda aí alguns subcomandos, né? Então, após você chamar, né, a ferramenta do zoom, né? Você tem aí alguns subcomandos, que é o zoom total, que, né, aborda aí a tela toda, o o centro de zoom, que aborda então um centro do elemento marcado pelo usuário, com uma amplitude aí que você define qual seria o zoom dela, né? O zoom dinâmico, o zoom estendido, zoom anterior, escala de zoom, janela de zoom, zoom no objeto e zoom em tempo real, né? Eu vou estar mostrando aí alguns elementos para vocês entenderem, né? Mas aí eu vou levantar uma questãozinha aí bem importante com vocês, tá ok? Sobre essa questão aí do zoom, estou mostrando aí é porque a gente precisa cumprir, né, o que está no nosso livro texto lá. Então a gente dá para dar continuidade aí, né? A gente aborda. Eu acho que os comandos mais importantes são os que estão por vir aí durante a aula, tá ok? Então, abrindo lá o AutoCAD, lembrando, né, pessoal, é bem importante que vocês façam o download lá nos computadores de vocês para que vocês consigam dar continuidade aí nas aulas, fazer as tarefas, né, as atividades que eu vou estar disponibilizando para vocês lá no Google Class, né? Ok? Então vamos lá. Bom, para acionar o comando zoom, então basta digitar zoom aqui no teclado, né? Qualquer ponto, não preciso marcar em nenhum lugar, dou um enter lá. E aí eu tenho uma imagenzinha ali, ó, logo ao lado onde está escrito tempo real, né? Se vocês olharem lá, tem uma teclinha para baixo, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pressionar a tecla para baixo do meu teclado, ok? E aí vejam que ele mostra aí basicamente quase todas as opçõezinhas, né, que estão disponibilizadas aí, que são os subcomandos então desse comando principal de visualização que é o zoom, tá ok? Então, por exemplo, vamos utilizar lá o objeto, ó. Selecionei, dou um enter nele, seleciono o objeto que eu quero aplicar a visualização do zoom e apenas dou um enter nele lá, vejam que ele ajustou aí, né, o zoom nesse objeto. Então mostra aí realmente o zoom no objeto aí, que é um dos elementos mais que eu vejo que são mais utilizados, né? Próximo lá é o zoom anterior, né? O que ele faz? Então você tinha uma visualização prévia e aí você fez aquele zoom no objeto. Então basta simplesmente apertar o zoom anterior, nós vamos ter exatamente o zoom que nós tínhamos antes de fazer esse ajuste aí, tá ok? Beleza? Então esse é o zoom anterior aqui, ó, estabelecido, né? O zoom em tempo real, ele é bem utilizado e na verdade ele não é utilizado ou não é acessado normalmente por esse comando aqui, né? Porque nós temos uma forma muito mais fácil de pegar o zoom em tempo real. O zoom em tempo real, pessoal, ele é o zoom que ele acaba encontrando o objeto na tela que estaria perdido, né? Basicamente, o zoom em tempo real é aquele zoom que você consegue ajustar dando dois cliques no scroll do mouse, né? Então,
vocês podem perceber que o scroll é aquela rodinha, né, do mouse lá. Vocês podem perceber que com o AutoCAD fica muito mais fácil você estar utilizando, né, o scroll do mouse no lugar de estar utilizando aí os comandos de zoom, né? Você aproxima, direcionando o mouse onde você deseja e tudo mais, né? Inclusive, pressionando o scroll do mouse, você aciona a ferramenta do panorâmico, né? Que você tem a opçãozinha lá de estar fazendo a movimentação da tela. Nesse mesmo clique, se você der 2 cliques, ele vai então acionar na hora, né, o zoom que eu coloquei aqui para vocês, que é o zoom em tempo real, ok? Beleza? Mais alguns aqui, nós temos o zoom total, né? O zoom total ele aciona então todo o teu projeto, quando tiver qualquer referência de desenho, qualquer elemento, ele vai pegar todo o modelo, né? E vai enquadrar todo o modelo no teu zoom, ok? E mais algum aqui que eu acho bem importante, o zoom também da janela, né? Então você tem aí, você pode especificar o tamanho, né? Primeiro canto aí, criar uma janela então de zoom, né? Então isso aí também é muito utilizado. Eu escolho um canto lá, né, para estar definindo o zoom, e aí o canto inferior também para estar finalizando lá a área que eu quero que o zoom seja estabelecido. Então, bem útil também, tá ok? Os outros aí, né, eles são utilizados para escala, né, para ajustar lá um elemento no centro. Então, por exemplo, aqui, ó, eu quero chamar lá o zoom, né, quero definir aí o centro, ó, vou definir o centro de um determinado elemento. Após definindo o centro desse elemento, eu coloco a amplitude que esse zoom vai estar estabelecido. Então, por exemplo, eu dou um clique aqui, ó, vejam que ele aproximou, definiu o centro lá e ele pegou numa amplitude ou num raio aqui específico do que foi definido, tá ok? Beleza? Então, são esses aí os elementos, né? Eu digo para vocês que esses comandos aqui, apesar de eles serem, né, muito úteis, eu acho que é muito mais fácil você estar utilizando o mouse com o scroll, né, que a gente já havia comentado durante as aulas, né, que ele teve. Então eu acho que por lá ele traz aí uma facilidade de usabilidade muito maior, tá ok? Beleza? Joia. Então vamos dar sequência aqui. Próximo elemento lá são os comandos de divisão, né, de elementos. Então, basicamente, nós temos dois, que é o div e o medida. O div, ele faz a divisão do elemento pela quantidade especificada pelo usuário, né? Então, eu vou estar mostrando aqui para vocês. E também vou estar mostrando alguns detalhezinhos sobre isso, tá? Então, eu vou eliminar aqui, por exemplo, esse círculo, né? Vou criar aqui uma linha, bem simples aqui, ó. E aí o que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui o comando div, né? Vou selecionar o elemento e aqui, ó, vejam que ele já pergunta no cursor ali, né, quantos segmentos eu quero estar utilizando. Então ele pergunta qual é a quantidade de elementos que eu quero dividir essa linha aí. Na verdade, ele não vai fazer a divisão dos elementos desse objeto. Ele vai criar pontos de referências, né, que vão fazer essa divisão para nós. Então ele vai criar uma marcação de pontos que nós depois, se nós quisermos, nós podemos dividir, aparar, criar outros elementos aí da forma como quisermos, ok? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui em três pontos. Só que aqui, né, se vocês olharem, não apareceu muito bem. Por quê? Porque os pontos que estão sendo criados, os pontos de marcação que estão sendo criados aqui, né, então se eu pedir para ele dividir em 3 elementos esse objeto, né, ele dividiu provavelmente um ponto
aqui nessa região, outro 2 pontos aqui nessa região e aqui também, né? Então provavelmente tem alguma marcação aqui. Para visualizar, né, melhor, eu posso vir aqui, ó, e retirar de repente esse objeto para ver aonde estão os pontos lá. Estão vendo? Ó? Então ele criou os pontos, né? O que eu preciso fazer? Eu preciso alterar esse tipo de marcador para que ele me dê uma referência um pouco mais adequada e que eu consiga visualizar bem, né, isso daí. Então o que eu preciso fazer? Basicamente eu vou alterar esses pontos marcadores. Qual é o comando que eu vou estar utilizando? Vou estar utilizando então o tipo P, né, que é o tipo de ponto, estilo de ponto, né? Então vejam que ele tem vários formatos aqui. O mais comumente utilizado é então essa cruzinha, né, que ele dá uma referência bem legal lá. Okay? Então marquei aqui, ó. Agora sim, se eu utilizar o comando div, então seleciono o objeto que eu quero estar fazendo a divisão. Opa, perdão. Então chamei o ponto lá, seleciono o objeto, havia clicado fora, né, de definir quantos segmentos ele vai ter e ele faz então para mim a divisão, né? Criou lá um ponto de interseção e aí agora eu consigo estar fazendo o que eu bem entender lá com ele, né? Unificando, explodindo, fazendo aí o que eu bem desejar, ok? E isso daqui também vale para qualquer outro elemento, como por exemplo no círculo, ó. Vou criar um círculo aqui, ó, e quero repartir então o segmento desse perímetro do círculo, quero repartir ele em segmentos, né? De repente em 5 segmentos. Posso chamar o div aqui, ó. Ele já definiu, já acabei de definir aqui o objeto que ele vai repartir e quero repartir em 5 segmentos. Então, proporcionalmente, ele faz essa divisão aqui para nós. Lembre-se que, como eu falei com vocês, né, nas aulas anteriores, que as ferramentas CAD elas precisam de pontos de referência para que você faça o desenho de acordo, e na medida correta. Então, esses pontos aí nos ajudam bastante a ter essa referência aí, né, para poder fazer uma divisão, qualquer outra situação aí, tá ok? Beleza. A outra opçãozinha que nós temos, né, que é o outro comando de divisão é medida, né? Essa medida aqui, o que ele faz, né? Ela basicamente funciona igual ao div, porém, né, no lugar de você estar definindo quantos segmentos o nosso objeto vai ter, e você como usuário vai informar a medida que vai ser utilizada para criar as divisões. Então, proporcionalmente, ele cria lá alguns segmentos através dessas medidas que você está estabelecendo, né? Então, por exemplo, quero definir aqui, vamos descobrir aqui qual é o tamanho dessa linha, né? Ó, então, temos lá uma linha aqui de 37.455, provavelmente é milímetros, né? Então vamos ver lá como que está. Ó, está em milímetros. Então 37.000 milímetros aí nós temos aqui, ok? Então o que eu quero fazer? Quero dividir esse cara em, sei lá, em 1000 milímetros, né? Ele vai fazer a divisão de segmentos aqui para mim. Então eu venho aqui, chamo o medida, ok? Seleciono o objeto, perdão, chamo medida de novo, seleciono o objeto e agora eu defino que eu quero fazer divisões a cada 1000, né? E vejam que ele fez aqui a cada 1000, né? Ele foi lá e colocou um marcadorzinho para nós. Vamos aumentar então para ter uma visualização melhor. Medida, seleciono o objeto e agora eu quero que ele faça a divisão a cada 10.000. Vejam só. Então se era 37.000 e alguma coisa, né? Ele inicia da origem,
faz a medida, vai fazendo as medidas, né? E aí o que sobrou lá no final, logicamente o segmento vai ficar um pouquinho menor. Então ele vai sempre dar origem até o final do elemento, ok? Então, qual é a grande diferença dos elementos então, né? É que o div ele reparte em quantidades de segmentos e o medida ele divide aí então em elementos através da medida fornecida pelo usuário, ok? Aqui são partes iguais, né? Mas o que sobrar lá no final ele vai provavelmente deixar um pouco menor do que a proporção estabelecida, ok? Só relembrando então, para alterar o marcador, utilizamos então o tipo P, que é o estilo de ponto, beleza? Ok? Seguindo lá então, nós temos alguns elementos de coletas de dados, né? Então nós temos o dist. O dist é um comando que retorna então a distância entre dois pontos selecionados pelo usuário, bem como também o ângulo em relação aí ao plano cartesiano XY, né? Então vamos testar aí o dist. Então, digamos que eu quero testar, eu quero descobrir aqui qual é a distância entre esse ponto central aqui e o ponto central lá de repente do nosso círculo, né, que está aqui. Quero saber a distância e aí ele vai retornar para mim também o ângulo desse elemento. Então vamos chamar lá dist. Eu pego lá um ponto estabelecido, né, de repente, perdão lá, deixa eu fazer aqui ajustar aqui o meu snap, né, pessoal, porque não estava certo aqui, ó, ponto perpendicular. Deixa eu fazer a marcação aqui, senão ele não me dá referência, ó, interseções aparentes, né? Senão ele não vai me dar referência lá de onde eu quero. Lembro que eu havia comentado com vocês sobre o snap, é bem importante, né? Então chamei o dist lá. Okay. Pego o ponto ali que eu quero, né? E vou marcar lá até a referência. Então vejam que eu dou o clique aqui, ó. Vejam que ele traz aqui para mim, ó, né? Trouxe ali o ângulo e a distância, né? Ele dá um tempinho ali, mas ele traz, ó. Vou puxar novamente aqui, ó. Então, pego lá o elemento até o destino, ó. Aqui eu já tenho a distância, né? Se eu der um clique, ele vai trazer o ângulo também para mim, ó, 286 graus, ok? Belezinha, então lá. Então o dist aí, né? Matamos. Então ele traz aí essa distância. Lembre-se que como é uma ferramenta CAD, eu preciso sempre estar usando, né, fazendo uso então aí de pontos de referência, né? Se eu não tiver pontos de referência, ele não permite que eu faça a marcação, né? Por que que eu não consegui fazer a marcação na primeira tentativa? Porque nossas configurações de ajustes aqui, né, de seleção, estavam desabilitadas, né? Principalmente a questão da interseção. Então, por isso, ele não permitia que eu fizesse a marcação, né? Lembre-se que a ferramenta CAD tem essa definição aí, né, que impede realmente. Outro comando, então, é o comando área, né? Ele retorna, então, a área ou perímetro de marcações fornecidas pelo usuário. Vamos pegar aqui, então, ó, o área. Eu quero, de repente, pegar aqui uma área, ó, veja, pegou aqui uma extremidade, né? Quero pegar toda a área que está sendo utilizada aqui, de repente, por esse objeto, né? Então posso estar pegando essa área aqui, ó, e ele vai trazer para mim, né, todo o tamanho dessa área aí, né, que foi estabelecida aí, ok? Ó, traz a área, traz o perímetro e tudo mais ali para nós, ok? Vou fazer de novo, ó, área, um minuto, deixa eu fazer um ajuste aqui só na minha tela,
aproximar um pouquinho mais. Aí. Então, área, beleza. Peguei lá um ponto, né? Olha só. Após ter terminado de fazer a seleção, eu dou um Enter e ele retorna para mim a área e o perímetro, né, estabelecido aí. Né? Então, área e perímetro. Né? Vamos colocar aqui melhor. Ok? E a lista, né, é o comando então utilizado para obter dados em relação ao objeto selecionado pelo usuário. Essa lista aqui ele vai trazer então uma relação aí das propriedades do objeto, né? Então vamos pegar lá, chamamos o lista, okay? Seleciono o objeto e tá lá, dou um Enter, ele traz então para mim as informações, né? Ó, área, perímetro, né? Qual camada que ele está, né? Quais são as coordenadas, raio, circunferência, área, né? Tudo que está estabelecido aí em relação ao objeto, ele traz aí, né? Nessa lista aí para nós, ok? Então esses são os comandos aí de coletas de dados, né? Ok? Então o dist, área e o lista. Daí tem também, né? Não sei se vocês viram ali que eu acabei utilizando. Eu usei o medir origem, né, o medir geométrica, né? Então aqui é uma ferramentinha simples que você pode estar fazendo a seleção, medir a distância, o raio, o ângulo, a área, o volume, né? Então você seleciona lá, por exemplo, um elemento aqui, você pode estar selecionando o objeto, né? E aí ele pode estar retornando para você, ó, raio, diâmetro, né? Então depende do elemento aqui que você escolhe, ele dá a informaçãozinha. Por exemplo, quero medir aqui o comprimento desse cara, que foi o que a gente fez há pouco lá, né? Então, por exemplo, ó, 37.455 milímetros, né? Então, ó, o medir distância também é bem legal, né? Porque ele traz aí, né, as opçõezinhas aí também de fazer a medição. Mas não é ainda o marcador, né? Não é ainda a cota, né? A cota é outro elemento aqui que eu vou estar comentando com vocês aí mais adiante, tá ok? Beleza, pessoal? Então, tá aqui, ó. Como nós temos, né, sempre após as nossas aulas, né, nós vamos sempre ter as atividades e vamos continuar com isso, ok? Então, a atividade vai estar disponível lá no Google Class, né? Então, para quem tá nas segundas-feiras, é esse código aqui para se cadastrar, para quem não se cadastrou ainda, e quem está nas quartas-feiras, esse cara aqui, ok? Só relembrando, então, que as nossas aulas, por enquanto nós estivermos nessa crise aí, né, da pandemia, vão estar sempre sendo disponibilizados para vocês no elemento aula, lá do AVO, tá ok? Então, cada encontro nosso, que corresponderia aí à nossa aula, né, eu vou estar disponibilizando aí esse vídeo para vocês e vou estar relacionando lá uma atividade no Google Class. Sempre tá informando lá para vocês, tá ok? E precisando, né? Vocês podem estar entrando em contato comigo via e-mail ou através do Google Class mesmo. Alguns alunos já me procuraram através do Google Class e perceberam aí que eu respondo rapidinho. Então, só relembrando lá, o e-mail do professor é o josé.hoffman@croton.com.br, né? Ou também o josericardo.hoffman@gmail.com, ok? Então, espero que todos estejam bem, né? Esperamos aí que passe o mais rápido possível essa crise, né? E vamos esperar sempre o melhor aí, que
que a gente passe por essa aí de uma maneira bem tranquila, tá ok? Grande abraço a todos e até a próxima aula.